Você já se perguntou como funciona a economia de um país? Como medimos seu crescimento? O que acontece quando os preços sobem ou descem? Estas são todas as perguntas que a macroeconomia tenta responder. A macroeconomia é um ramo da economia que olha para o panorama geral. Trata-se de entender a economia como um todo, em vez de focar em empresas ou consumidores individuais. Pense nisso como um médico verificando os sinais vitais de um paciente. Assim como um médico mede a temperatura, a pressão arterial e a frequência cardíaca para avaliar a saúde geral, os macroeconomistas observam coisas como o PIB, a inflação e o desemprego para avaliar a saúde de uma economia. Ao estudar esses fatores, os economistas podem ter uma noção de quão bem uma economia está se saindo e identificar potenciais problemas. Por que devemos nos importar com o panorama geral? A resposta é simples. A economia afeta a todos nós. Quando a economia está forte, as empresas prosperam, as pessoas têm empregos e os salários tendem a subir. Por outro lado, quando a economia está fraca, as empresas enfrentam dificuldades, as pessoas perdem seus empregos e os salários podem estagnar ou até mesmo cair. Compreender as forças que impulsionam a economia é crucial para tomarmos decisões informadas, tanto em nossas vidas pessoais quanto como sociedade. Estejamos decidindo se compramos uma casa, investimos na bolsa de valores ou simplesmente entendemos as notícias. Ter uma compreensão básica dos conceitos macroeconômicos pode nos ajudar a navegar pelas complexidades do mundo econômico. Um dos conceitos mais importantes em macroeconomia é o Produto Interno Bruto, ou PIB. O PIB é o valor total de todos os bens e serviços produzidos dentro das fronteiras de um país em um determinado período, geralmente um ano. É uma medida do tamanho e da saúde da economia de um país. Pense nisso como uma caixa registradora gigante que acompanha toda a atividade econômica de um país. Cada vez que alguém compra uma xícara de café, corta o cabelo ou fabrica um carro, isso é adicionado ao PIB. Quanto maior o PIB, mais bens e serviços estão sendo produzidos e, geralmente, melhor é a situação da economia. Embora o PIB seja um indicador útil da produção econômica de um país, é crucial entender que um PIB alto não significa necessariamente que todos no país sejam ricos. Para ter uma ideia mais precisa do bem-estar individual, muitas vezes olhamos para o PIB per capita, que é o PIB dividido pela população. O PIB per capita nos dá uma ideia da renda média por pessoa em um país. No entanto, é importante lembrar que o PIB per capita é apenas uma média e não reflete a desigualdade de renda dentro de um país. Assim como uma montanha-russa, as economias passam por períodos de crescimento e contração. Essas flutuações são uma parte natural do ciclo econômico, que é caracterizado por períodos de expansão seguidos por contrações, muitas vezes chamadas de recessões. Durante uma expansão, a economia está crescendo, as empresas estão contratando e os gastos do consumidor são fortes. No entanto, como uma montanha-russa atingindo seu pico, esse período de crescimento eventualmente desacelera e pode mudar de curso. Quando a economia se contrai, as empresas podem reduzir os gastos, levando a demissões, redução da confiança do consumidor e declínio da atividade econômica. Compreender a dinâmica do ciclo econômico ajuda os formuladores de políticas a implementar políticas fiscais e monetárias adequadas para mitigar os efeitos negativos das recessões e promover o crescimento econômico sustentável. Inflação é um termo que ouvimos muito, mas o que realmente significa? Em termos simples, a inflação é um aumento geral nos preços de bens e serviços ao longo do tempo. Quando os preços sobem, nosso dinheiro compra menos, o que pode corroer nosso poder de compra e tornar mais difícil comprar as coisas que precisamos e queremos. Imagine que você tem R$100.
No ano passado, você podia comprar uma semana de supermercado com essa quantia. Mas, devido à inflação, esses mesmos produtos de supermercado agora custam R$ 110. Isso significa que seus R$ 100 não vão tão longe quanto antes, e você pode ter que cortar outras despesas ou encontrar maneiras de ganhar mais dinheiro para manter seu padrão de vida. A inflação pode ter um impacto significativo em nosso dia a dia, especialmente se nossos salários não acompanharem o aumento dos preços. Quando os preços de bens essenciais, como alimentos, moradia e transporte, sobem mais rápido do que nossas rendas, isso pode sobrecarregar nossos orçamentos e tornar mais difícil fechar as contas. Por exemplo, se o preço da gasolina aumentar significativamente, isso pode corroer nosso orçamento para transporte, deixando-nos com menos dinheiro para outras despesas. Da mesma forma, se o custo do aluguel de um apartamento aumentar, podemos ter que reduzir em outras áreas, como entretenimento ou restaurantes, para pagar nossos custos de moradia. A inflação também pode corroer o valor de nossas economias. O desemprego é outro indicador-chave da saúde de uma economia. Refere-se à porcentagem da força de trabalho que está procurando emprego ativamente, mas não consegue encontrar. Uma alta taxa de desemprego pode ser um sinal de uma economia fraca, pois sugere que as empresas não estão criando empregos suficientes para absorver a força de trabalho disponível. Quando as pessoas estão desempregadas, elas têm menos dinheiro para gastar, o que pode reduzir ainda mais a atividade econômica. O desemprego alto também pode levar a problemas sociais como pobreza, criminalidade e agitação social. Os governos costumam tentar estimular a criação de empregos e reduzir o desemprego por meio de várias políticas, como estímulo fiscal, cortes de impostos e investimentos em projetos de infraestrutura. A perda de empregos pode ter um efeito cascata em toda a economia. Quando as pessoas perdem seus empregos, elas têm menos dinheiro para gastar, o que pode levar à redução da demanda por bens e serviços. Isso, por sua vez, pode levar mais empresas a terem dificuldades, resultando em mais perda de empregos. À medida que o desemprego aumenta, a confiança do consumidor tende a cair, levando a novas reduções nos gastos e investimentos. Isso pode criar uma espiral descendente que pode ser difícil de reverter. Os governos costumam tentar quebrar esse ciclo por meio de várias medidas de estímulo econômico, como aumento dos gastos do governo, corte de impostos ou redução das taxas de juros. A macroeconomia pode parecer um assunto complexo, mas afeta nosso dia a dia de inúmeras maneiras. Dos preços que pagamos pelas compras aos juros de nossos empréstimos, as forças macroeconômicas estão em jogo, moldando nossas decisões financeiras e o bem-estar geral. Compreender os conceitos macroeconômicos básicos pode nos capacitar a tomar decisões mais informadas sobre nossas finanças pessoais. Por exemplo, se entendermos como a inflação corrói o valor do dinheiro ao longo do tempo, podemos estar mais inclinados a investir nossas economias em ativos que podem superar a inflação. Da mesma forma, entender como as taxas de juros funcionam pode nos ajudar a tomar melhores decisões sobre como pedir dinheiro emprestado. A macroeconomia é um campo vasto e complexo, mas ao entendermos seus princípios básicos, podemos compreender melhor as forças que moldam nossas vidas econômicas. Do PIB à inflação e ao desemprego, esses conceitos não são apenas ideias abstratas, mas sim fatores do mundo real que influenciam nosso bem-estar financeiro. Ao nos mantermos informados sobre as tendências e políticas macroeconômicas, podemos tomar decisões mais informadas sobre nossas finanças pessoais e contribuir para uma economia mais estável e próspera para todos. Estejamos lendo as notícias, discutindo eventos atuais ou fazendo planos financeiros, ter uma compreensão dos princípios macroeconômicos básicos
pode nos capacitar a navegar pelas complexidades do mundo econômico com maior confiança e compreensão.